Olá, estou aqui. Vamos hoje fazer uma live que é o Café Terapia para Florescer. Vamos aguardar um pouquinho, chegando as mulheres que acompanham as nossas lives. Oi, Cíntia, que bom te ter aqui. Vamos falar de algo hoje tão interessante como mulher, como mãe, que é a inteligência emocional de se adaptar. Parece tão simples, mas eu quero entregar aqui alguns estudos. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Juliana. Ju, sempre presente aqui, minha companheira das lives. E é isso. Quero começar. Andresa, bom dia. Qual é a ideia de um café terapia para florescer? Já estou aqui com meu cafezinho. E a ideia é ter momentos de sair do automatismo da vida para conversar sobre as questões que nos atravessam o dia a dia e que podem estar nos impedindo de florescer, nos impedindo de ser aquilo que viemos para ser. Eu sempre penso que todo ser humano, ele nasce com uma potência na sua semente interna de manifestar todo o reflexo que a natureza tem. A natureza é bela, a natureza é exuberante. Então, todo ser humano, mulher, homem, ele está projetado, ele tem numa semente um projeto da maior manifestação possível. Olha o quanto que um ser humano pode ser. Eu olho para a história, vejo quantos homens e mulheres extraordinários que viveram a sua potência. E a minha ideia de dividir os conhecimentos da psicologia sempre foi de ajudar essa semente a nutrir essa semente para vir a ser, se manifestar enquanto pessoa na sua maior potência. Então, café terapia para florescer é um momento da semana, às vezes eu vou fazer toda semana, às vezes não, mas um momento para se aquietar, escutar a voz do coração. E quando nós temos à nossa disposição alguns conhecimentos da ciência, nós começamos a perceber, agora eu entendo, agora eu vejo. E isso, eu tenho comigo alguma coisa assim, do tipo, quem vê não consegue mais desver. O que é isso? Que quando eu tenho contato com conhecimento, por exemplo, adaptação, que nós vamos trabalhar hoje adaptação. Quando eu tenho contato com conhecimento e eu identifico isso no meu modo de ser, eu dali para frente, eu começo a me perceber diferente. E isso cria um movimento natural de crescimento. Então, o conhecimento, ele é uma porta de entrada para uma transformação interna. Sim, claro, essa transformação precisa primeiro da nossa humildade em reconhecer. Eu preciso melhorar esse aspecto em mim. Mas é o primeiro passo. À medida que eu vou tomando contato cada vez mais com aspectos da minha inteligência emocional, onde eu posso melhorar, onde eu reconheço, puxa vida, essa é uma inteligência emocional que eu não tenho muito trabalhado em mim. E isso está me travando, está estagnando a minha vida nesse aspecto, naquele aspecto. Então, hoje, para trabalhar a inteligência emocional, eu trouxe os conhecimentos do Daniel Goleman. Eu sou uma estudiosa do Daniel Goleman. Ele tem o livro Inteligência Emocional. E eu gosto de dividir esses conhecimentos porque eu percebo que se fala muito em inteligência emocional, só que de forma rasa, sem
conhecer quais são os domínios que a gente chama, que são 4 domínios. Dentro desses domínios tem vários eixos. E eu vou trazendo aqui de pouquinho a pouquinho todos esses estudos para ter isso. Agora eu tenho contato quando a mulher, né, que acompanha as lives, etc. Agora eu tenho contato e posso botar foco na minha vida no sentido, essa é uma inteligência emocional que eu quero progredir. E imagine essa mulher que vai tomando conta, vai tomando contato com esses conhecimentos, vai colocando foco, agora eu vou usar a minha energia, a minha vontade em colocar foco em criar essa habilidade emocional, em ter esse recurso emocional para a minha vida. E olha, eu imagino e eu sei, porque eu vivo isso, já vivi a minha vida e percebo com as mulheres que eu trabalho que a flor, as pétalas vão se abrindo. E é uma nova vida, uma vida onde eu tenho maior contato com a minha beleza interna e eu manifesto essa beleza da natureza para as pessoas que estão na minha volta. Isso é florescer. Então, para a primeira, oi Marta querida, hoje nós vamos falar de adaptação emocional, essa habilidade emocional que parece tão simples quando alguém fala, eu tenho, eu fico me imaginando e fico pensando também, é nos momentos do dia a dia que nós percebemos quando nós estamos presentes, conscientes e pensar, puxa vida, eu fui inflexível nessa situação. Diante de uma adversidade, etc., eu fiquei rígida, eu não me movimentei. A Daniel Goleman, ele fala de 4 grandes inteligências emocionais, que a gente chama de domínio. Autoconsciência, autogerenciamento, consciência social e aptidão social. A adaptação, ela é um eixo da segunda, de autogerenciamento emocional. Mas, para eu chegar no autogerenciamento emocional, não tem como antes eu me trabalhar em autoconsciência. Às vezes a gente quer abarcar uma nova habilidade sem se conhecer. E aí fica só no teórico. Ok, vou trabalhar. Mas é no dia a dia, nas pequenezas da vida que a gente vai tendo esse contato. Por isso que eu falo tanto. Sair do automatismo, sair do só fazer e começar a ser. Fazer, ser. Fazer, ser. Ora eu tô para fora, ora eu tô para dentro. E quando eu estou para dentro, nos meus momentinhos, que podem ser minutinhos, eu começo a entrar em contato com aquilo que realmente eu sou. É ali que eu posso revisar o dia e perceber, puxa vida, hoje eu falei tal aspecto, eu me posicionei assim, eu fugi em tal situação. É ali, nessa humildade de poder se conhecer. Lidar com as angústias também. O que me diz essa angústia? Aonde que eu estou sendo, hoje, trabalhando a adaptação, tão rígida, tão inflexível? E o quanto que isso me faz mal? Nos estudos de Daniel Goleman, ele faz uma entrega científica neurológica que diz que os mesmos circuitos neurais, o que é? Nosso cérebro, ele tem um caminho interno, ele tem uma rede interna. E esse circuito neural é o que pode fazer a nossa cognição, sentir, pensar e agir, ou pensar, sentir e agir. Então tem um circuito neural que nos dá essa condição, eu, Cristina, de poder pensar, entregar para vocês e falar. E ele fala que, prestem atenção, o que nós, quando as mesmas vias neurais que eu crio, que eu fortaleço para me conhecer, são as mesmas vias para eu autogerenciar as minhas emoções. Então,
Não tem como autogerenciar as emoções quem não se conhece. Às vezes a gente quer pular, dar um salto e se autogerenciar sem se conhecer. Esse é o primeiro assim, meu caminho primeiro é de autoconhecimento, autoconsciência. Ok, meninas? Tá pegando por enquanto? Me contem aí se estão entendendo. Café terapia precisa de um cafezinho. Esse aqui a Lilia me trouxe da Home Stories. Depois eu posso colocar aqui nos stories da onde que vem essa caneca linda. Ok, meninas? Me dão um okzinho. Ai, a Lilian acabou de entrar. Lilian, olha minha caneca aqui, dividindo contigo. Então, meninas, entendendo? Me contem, me dê um retorno. Isso, Casa da Rê Home Story, que legal. A Márcia disse, sim, então vamos continuar. Quero ir mais. Caneca maravilhosa, linda, que bom. Meninas, agora vamos para um estágio um pouquinho maior. Primeira coisa a gente precisa ver, eu preciso identificar na minha vida aonde que eu tenho maior dificuldade de adaptação. Muitas vezes a gente entra em contato com conhecimento, então as habilidades emocionais, tudo que eu trabalho sobre ampliação de consciência, o primeiro momento é o momento de agora eu vejo. Esse é a chave inicial, é a ignição do carro. Não quer dizer que eu viro a chave e o carro já sai andando. Eu tenho um processo, mas sem a virada da chave, não há os outros processos. Então, muitas vezes, assim, entrei em contato com essa habilidade, agora eu já sei, e aí eu começo o processo de identificar isso na minha vida. E depois que eu começo a ver, eu começo a ter mais energia para me movimentar na direção de acolher uma nova habilidade. Eu vou ter que criar espaço no meu ser para essa nova habilidade. Olha que lindo, gente! Toda vez que eu entro em contato com conhecimento, eu identifico nele, em mim, isso eu posso melhorar aqui. O que é melhorar? O que é crescer? É expandir. Uma flor, botãozinho, ela é pequena. Aliás, o botãozinho começa minúsculo. Primeiro ele faz o quê? Ele vai crescendo. Quando ele se abre, a flor fica grande, ela se expande. Não é lindo? E para a autoconsciência da adaptação, eu quero lembrar alguns aspectos. Cris, como que eu identifico isso, se eu sou uma pessoa mais adaptável ou não? Eu vou falar agora algo que talvez vocês... isso um pouco forte. Mas na natureza, nós temos tudo que tem vida, vida forte, vida pulsante, está em crescimento. Tudo que está parado, está estagnado, está rígido, está duro. Quando o corpo perde a alma, qual é o caminho dele? Ficar rígido. Forte isso, mas eu quero que vocês percebam o quanto que na nossa natureza, tudo que cresce está em movimento. Tudo que perde vida fica paralisado. Então, a adaptação, a falta de adaptação, a gente está em constante adaptação. Viver é uma constante adaptação. É preciso cair essa ficha. Quando eu paro de me adaptar, eu vou ficando rígida e perco vida. Perdendo vida, eu vou para um caminho de morte. Uau, morte? Sim. Eu vou para um caminho onde eu, inflexível,
eu paro de crescer. Inflexível, eu crio uma estagnação interna que passa a ser uma estagnação externa também, com as minhas relações, no meu trabalho. Então, vamos voltar. Já falamos de autoconsciência, me conhecer, perceber aonde que eu estou sendo inflexível, aonde eu tenho dificuldade em me adaptar. E ali a primeira chave, a ignição inicial para se abrir para o novo. Muitas vezes, nós, historicamente, a nossa cultura, ela não é tão aberta para o novo. Sabe por quê? Porque nós temos na nossa cultura um grande problema é que nós não sabemos lidar bem com o erro. E isso já nasce lá na escola. O erro como processo é visto como algo que, ok, errei, estou no processo, vou ver o que é preciso ajustar para ir para frente. Verdade, né, Marta? E isso como uma das raízes. Existem várias raízes para a nossa estagnação ou falta de adaptação, mas a nossa sociedade, como lida com o erro, nos paralisa. Quantas vezes nós erramos e a partir desse erro houve uma estagnação? Porque ele não é visto para fora como algo como processo. Ok, errou, então agora eu já sei que esse caminho não é o caminho. Eu vou o quê? Crescer, ampliar. Eu vou encontrar um outro caminho. Quando o erro é visto como final de processo, ele me paralisa. Quando o erro é visto como fracasso, ok, eu até posso identificar os fracassos, mas identificar com uma humildade, esse caminho não foi o melhor. E me colocar de novo em crescimento, porque não existe caminho sem fracassos. O fracasso, ele é motor do tipo, ok, de tudo que eu vivi, algumas coisas ali não deram certo, o que eu preciso ajustar? E assim, constantemente. Existe um segundo eixo de inteligência emocional do Daniel Goleman que casa muito bem com a adaptação, que é visão positiva. Então, visão positiva de nós mesmas, visão positiva do outro e visão positiva das situações. Então, para uma adaptação, para que eu, diante das situações da vida, eu possa rever a minha posição e criar, adaptar é o quê? Fiz desse jeito, não está acontecendo. Eu crio, olha o movimento, pulsando, vida pulsando, eu me movimentando. Eu olhar as adversidades como, ok, o que tem de novo nessa situação? Por isso, visão positiva para mim. Visão positiva é assim, não, mas eu acho que eu consigo fazer melhor. Eu vou tentar de novo. Visão positiva do outro, no sentido de quantas adaptações eu preciso acreditar que o outro também vai viver esse processo. E vivendo esse processo, a gente se adapta junto. Por exemplo, numa relação a dois. É pura adaptação. Relação a dois sem adaptação não existe. É o que vamos voltar nas primeiras coisas que eu falei. Vida em movimento é vida que cresce e essa vida é uma adaptação constante. A biologia já traz isso pra gente. As espécies que mais se adaptaram sobreviveram. As espécies mais rígidas, no sentido que não houve evolução, não houve crescimento, elas se extinguiram. Isso é para nossa vida. O quanto que eu tenho de visão positiva de mim mesma para dizer, ok, errei, vamos continuar? Vamos tentar de novo? Entender o meu erro como um processo? Adaptação para o outro, né? No começo de casamento, é pura adaptação. Ainda bem que as pessoas casam muito apaixonadas.
Porque a adaptação de dois sistemas familiares, com todos os seus padrões, com todas as suas formas de ser, que vão se tornar um terceiro esquema familiar, que não é igual a esse, não é igual àquele, ele é uma nova forma de se entender família. E ali precisa essa visão positiva de mim mesma e visão positiva do outro. Nós vamos ter que criar, inovar um padrão de ser, um padrão de existir. E ali a gente pode também entender que a diversidade, ela é geradora diante de uma diversidade. Então, vou colocar início de casamento, depois a gente pode falar também a diversidade quando a gente tem um bebê, mas início de casamento. Por mais que a gente esteja ainda no momento paixão, no momento inicial do nosso relacionamento, às vezes eu casei com 9 anos já de relacionamento, mas quando a gente casou foi começar tudo de novo. É muito forte. Mas essa adaptação constante, essa adaptação que eu vou ter que abrir mão de algo. Olha como é importante. Eu vou ter que mudar algo em mim diante desse novo. Criar um terceiro. E essas habilidades novas estão me convidando, é a vida me convidando. Quando eu olho, visão positiva, quando eu olho para as adversidades da vida, para as dificuldades, como um novo que está me convidando a crescer, eu tenho condições de me adaptar, de ampliar a minha consciência. E adaptação é um convite constante para se abrir, para abrir as pétalas. Adaptação é um convite, mas o que me faz, a carta de convite são as adversidades. Imaginem quando, agora uma outra situação, eu falei de casamento, mas no emprego, num trabalho, qualquer que seja, eu não vou falar emprego, vou falar trabalho, porque eu tenho entendimento que trabalho é o amor tornado visível, é amor por algo que eu faço, que eu materializo no meu trabalho. Mas o trabalho, seja ele qual for, ele sempre tem uma adversidade. Todos os dias. Eu não vou encontrar nenhum trabalho que não tenha adversidade. Aliás, quem fica na busca, trocando de trabalho, que esse vai ser fácil, esse vai ser leve, etc. Não, a minha jornada é que tem que ser leve e não o trabalho. Quanto mais eu estou disposta a essa adaptação, a essa transformação, aceitando os convites das adversidades, os convites das dificuldades, mais leve é o caminho. Porque eu vejo as adversidades, eu vejo que, puxa vida, agora, por exemplo, num trabalho onde eu tenho que lidar com novas tecnologias. No começo, realmente, é algo, parece de um outro planeta. Mas de pouquinho em pouquinho eu vou ampliando os meus conhecimentos, aprendendo, me lançando e vou tomando conhecimentos. Eu não sou mais a mesma. Eu posso dizer como Cristina, eu não sou mais a mesma de quem começou a fazer lives. No começo eu não sabia nem como salvar. Imaginem tantas e outras coisas que eu tive. Por quê? Porque o meu amor pelo que eu faço, pelo meu propósito, faz com que eu queira, com que eu entre no jogo da vida, no movimento da vida, para a entrega, para a materialização desse amor, que é o amor interno. Então, toda vez que vocês estiverem diante de uma dificuldade, precisarem se adaptar, pensem em vida, pensem em movimento, porque muitas pessoas gastam uma energia para reclamar. E uma energia para reclamar, toda essa energia, se transformasse essa energia em motor de aprendizado, motor de se abrir, motor de ficar humilde diante, realmente,
eu não sei lidar com isso. Eu vou precisar ampliar, eu vou precisar aprender. Isso é movimento. Lembrem, o que está em movimento está sempre crescendo, sempre se modificando, está vivo. O que vai perdendo vida vai se enrijecendo. Então, como que está a sua vida interna? Como que está o seu motor interno de vida, de transformação, de adaptação? E é isso, inteligência emocional é para que eu amplie. A inteligência emocional são recursos que me dão maiores condições de movimento, de crescimento, de viver a minha potencialidade enquanto ser humano. E como mãe também eu tenho um aspecto da adaptação, principalmente os primeiros meses de vida de uma criança, de um bebê. Isso, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E a inteligência emocional de adaptação para essa mãe é de suma importância. Porque aquilo que poderia ser algo da vida de movimento pode se transformar num sofrimento. No sentido que quanto mais eu estou aberta para as novidades desse bebê, e eu aceito porque eu começo a me adaptar ao bebê, o bebê vai me mostrando como que ele está, qual ele não sabe também, é um ser em movimento. Bebê é um ser em movimento constante, todo dia é uma novidade. Quando eu estou rígida, quando eu estou naquele processo, um processo de enrijecimento, onde eu quero controlar tudo, onde às vezes é muito pesado para mim, eu preciso me adaptar, pensar, ok, visão positiva, sempre adaptação e visão positiva, acreditar em mim, visão positiva minha, visão positiva desse novo que se apresenta, visão positiva dessa situação. E não é visão positiva para diminuir, como uma situação de Poliana. É visão positiva de dizer assim, a vida está em movimento. É por isso que estão chegando essas dificuldades ou essas adversidades. Um bebê me mostra todo dia um movimento, uma novidade. E aí, como mãe, como mulher, pensar, abrir mesmo nosso coração. Por quê? Porque no mundo atual, nós estamos um pouquinho cada vez mais no automatismo da vida. E no automatismo da vida, no fazer, nós queremos encontrar uma forma única para fazer, para sobreviver a esse fazer. E nessa tentativa de encontrar uma forma única para fazer, do tipo, o meu trabalho é esse, ok, agora eu quero só fazer isso, tudo igual, todos os dias, porque eu não tenho energia para fazer cada dia diferente. Isso é o automatismo da vida. Isso é rigidez. Isso é não estar leve no processo. Quando eu me coloco leve no processo, eu me percebo, hoje eu resolvi dessa forma. Amanhã pode vir outra dificuldade, outra adversidade, e eu estou aberta, leve, para, ok, se vier de uma outra forma, eu estarei ali, aberta para encontrar uma outra forma de ser. Isso é estar leve. E eu quero fazer uma metáfora para terminar, e a metáfora é o seguinte, nessa adaptação. Eu gosto muito de fazer rafting. Já fiz algumas vezes na vida e quero que logo essa pandemia termine para marcar novamente um rafting. E rafting é o seguinte, uma corredeira, um rio, não é um rio parado, ele às vezes tem parada, às vezes ele tem uma corredeira, depois para a corredeira. Movimento. A nossa vida é um grande rio em movimento. Se eu me coloco dentro da canoa, do barquinho, da canoa, o que for, nesse rio que é a minha vida,
rígida, eu vou cair e bater a cabeça. Qual é o primeiro ensinamento quando a gente sobe na canoa ali, no caiaque, agora eu não lembro bem o nome. A gente tem uns ensinamentos, tem um instrutor que nos dá um ensinamento, é corpo leve. Se eu entro na canoa e fico assim, e não, o que vai acontecer? Na primeira coisa onde a canoa vai para um lado e o meu corpo vai ter que ir para outro, eu viro a canoa. Olhem isso. Então, no barco da vida, né, nesse grande rio, e nós somos o nosso próprio barco. Qual é a minha posição nesse barco? E eles falam assim, o instrutor, quando nós passarmos pela corredeira, as mais fortes, mais flexível vai ter que estar o meu corpo, porque quando a canoa foi para um lado, o meu corpo vai ter que ir para o outro para contrabalancear. Então, às vezes a gente se dobra todo para um lado, depois a gente volta e se dobra todo para um outro lado. Adaptação para sobreviver à correnteza, sobreviver à corredeira, que vão ser muitas pedras. E o grande detalhe é não cair para não quebrar. Quebrar no sentido, eu estou rígida, meu corpo rígido, eu caio da canoa e ainda posso afetar a minha cabeça, a minha coluna. Olha a importância da flexibilidade, de se adaptar. E é isso, vou terminar com esse exemplo. Às vezes, metaforicamente, o nosso inconsciente capta muito mais. Então, tem o nível consciente de, ok, existe essa inteligência emocional, eu tive contato agora, é uma inteligência que eu posso me trabalhar, eu preciso me conhecer, e às vezes me conhecer tem que ter humildade, eu estou mais inflexível aqui, eu não me adapto tanto a algumas situações. Isso é super importante, então, sair do fazer, começar a ser. Fazer, ser, momento interno, momento de busca, momento de pensar sobre a minha condição humana. Pensar, às vezes, começa com botar uma música, se distrair no sentido, agora eu não vou ficar pensando nas coisas da vida, eu vou pensar nas coisas internas. E não como uma ruminação de pensamento, aberta, querendo com humildade, o que eu posso evoluir? Aonde que eu posso melhorar? Olha que lindo, é a flor se abrindo. E aí a gente se percebe, eu posso me adaptar mais aqui, eu posso, diante de uma dificuldade, olhar isso como novo que se apresenta, para que eu cresça, para que eu aprenda novas habilidades e vou crescendo, vou me expandindo. E essas habilidades vão me dando mais condições de seguir, de movimentar a vida e de materializar a minha semente interna, a semente que veio para ser na natureza uma beleza em termos de que tudo que vem na natureza tem a sua beleza própria. Eu penso que é o nosso propósito como ser humano desenvolver as sementes que nós trazemos como seres humanos. É um propósito no sentido de uma missão. Eu estou sendo o reflexo da natureza que está em movimento. Natureza é movimento, natureza é nenhum dia igual ao outro e vai se adaptando e passa tempestades e várias situações e a natureza ali regenerando, crescendo em movimento. Então vou finalizar com essa chamada para a vida. Inteligência emocional é isso, é uma chamada para a vida. Eu posso ser mais inteligente emocionalmente. Eu posso crescer, me expandir, entro em contato com esses conhecimentos, faço um recolhimento com humildade, em que eu posso melhorar nisso e coloco em prática. Depois que vejo, eu não desvejo mais. Quando eu identifico algo em mim que é uma dificuldade, é a chave. Essa é uma dificuldade para crescer, eu vou crescer. Visão positiva, eu vou crescer, eu vou me expandir, eu vou florescer.
Meninas queridas, muito obrigada pela companhia. Vamos ter mais café terapia. Estou aqui terminando com um cafezinho também. E até uma próxima. Um grande beijo.